Olha, passada a maior festa popular brasileira, o Congresso Nacional deve analisar e votar nos próximos dias o projeto anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Algumas alterações já foram feitas pelo próprio governo e agora os parlamentares também devem apresentar mudanças. Quem mostra para a gente detalhado. Vamos prestar atenção, porque muda muita coisa. E ao mesmo tempo não muda muita coisa também não. Toninho de Souza. Jogar duro contra o crime organizado, combater a venda ilegal de arma de fogo e dar mais proteção ao policial no exercício da profissão. São alguns pontos da lei anticrime preparado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que será analisado pelo Congresso Nacional. O objetivo é reduzir a criminalidade que apavora a maioria da população brasileira. Mas diante de tanta violência, será que o povo acredita em mudança neste momento? Existe alguma atitude capaz de reduzir a criminalidade no Brasil? A lei ela é muito branda, né? Porque as pessoas têm que pensar melhor antes de fazer. Tem que mudar muito, porque a gente fica preso e os bandidos soltos, né? Eu acredito em mudanças, eu acredito que pode sim funcionar. O promotor de justiça, Roberto Turim, concorda com a proposta do ministro Moro. Ele faz algumas pontuações que considera importantes. Entre elas, o reforço na lei para combater o crime organizado no país, facções criminosas que se unem para comandar o tráfico de drogas, roubo de carros, armas, sem falar o desvio de recursos públicos. Uma das coisas que a gente, analisando a proposta, vê de avanço, de positivo nela, é justamente isso, que é uma proposta factível, uma proposta possível de ser aplicada e que ela traz vários avanços no sentido de você aperfeiçoar o sistema penal. E alguns desses avanços buscando você dar maior efetividade e maior rapidez à justiça criminal. E também esse projeto, ele é bem abrangente, bem global. Além disso, ele traz questões referentes, por exemplo, ao cumprimento da pena após a condenação em segundo grau, que é uma grande discussão no país nesse momento. Ele traz a questão do enfrentamento à criminalidade mais violenta, né? Criminalidade armada pelo policial, então a questão do confronto armado. Ele traz regras sobre o porte ou a venda ilegal de arma de fogo. Ele traz algumas coisas sobre a aplicação da pena do júri, no caso de condenação pelo júri. Então, são várias questões que estão abrangidas num projeto mais amplo, que, se aprovado, é claro que isso ainda vai depender de apreciação no Congresso, vão surgir emendas para modificar, alterar uma coisa ou outra, corrigir uma coisa ou outra. O Ministério Público também está se propondo a colaborar nesse processo, através da CONAMP, apresentando sugestões, emendas, etc. Mas o projeto em si, ele, a meu ver, é altamente benéfico e factível. O presidente Jair Bolsonaro lançou um decreto facilitando a aquisição de armas de fogo pela população brasileira. Mas, por outro lado, o projeto de lei defendido pelo ministro da Justiça torna mais rigorosa a punição para os agentes públicos que participarem da comercialização ilegal de armas no país. Nós não podemos nunca esquecer que o fato de você possuir uma arma de fogo traz junto disso a responsabilidade de um instrumento perigoso. A arma de fogo, ela pode ser letal, ela causa, né, morte, ferimento, etc. Então, assim, uma coisa é você garantir o direito do cidadão que quer de ter uma arma em casa, para a defesa dele ou defesa do seu próprio patrimônio. Outra coisa é você autorizar esse cidadão portar, andar com a arma por aí. Então nós temos a posse e o porte. Você vai facilitar, em tese, a posse, mas vai manter alguns requisitos para o porte. Nem todo mundo vai poder sair armado na rua. Da mesma forma, você tem que punir mais gravemente quem não obedece a essa legislação. Quem vende arma de fogo no paralelo, quem vende arma de fogo para quem não preenche os requisitos, para quem trafica arma de fogo. E é claro que essa punição tem que ser maior
para as pessoas que têm mais facilidade para ter acesso às armas de fogo. Uma das novidades da lei é a chamada justiça negociada, que já é praticada em países do primeiro mundo. Nesta modalidade, o acusado pela prática de um crime pode se antecipar ao julgamento e negociar a pena diretamente com o Ministério Público. Então o Ministério Público vai chamar a pessoa, olha, o senhor está sendo processado, por exemplo, por um crime de roubo. O senhor pode receber uma pena de 8 anos. Então o senhor vai ter um processo judicial lento, demorado, mas a gente analisa os seus antecedentes, as circunstâncias que aconteceu esse crime, a possibilidade de reparar o dano, uma série de outras circunstâncias, e podemos, em vez de o senhor responder o processo, o senhor aceita antecipadamente cumprir uma pena de 2 anos. Se o acusado aceita essa proposta, uma das obrigações dele vai ser confessar o crime, relatar como aconteceu e assumir a autoria desse crime. Feito isso, faz-se o acordo, o juiz homologa esse acordo, a pessoa então vai cumprir essa pena já, antecipadamente, sem recurso, sem processo, sem toda essa lentidão do processo judicial, e evita-se um processo a mais na justiça. O juiz da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande apoia o projeto defendido pelo ministro Moro, mas considera que a lei precisa ser mais rígida no isolamento dos presos mais perigosos, aqueles que pertencem às organizações criminosas dentro dos presídios, para evitar que eles continuem comandando o crime de dentro das cadeias. O Brasil precisa de prender os presos. Acho que você me entendeu muito bem. Ou seja, ele ficar de uma forma isolada, que não venha de lá comandar o que está acontecendo no momento. Vamos desejar que isso aqui tenha prevalência, porque já está sendo guerreada por 2 partidos políticos, dizendo que isso aqui é inconstitucional. Vamos aguardar o desfecho de decisões do próprio órgão competente sobre o assunto, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos torcer para que vingue essa ideia, para que nós comecemos a retomar o Brasil para todos e todas, e não somente para uma parcela, que é o que está acontecendo aí. Sobre a proposta de prisão em regime fechado, após a condenação em segunda instância, como aconteceu com o ex-presidente Lula, ele considera o projeto inconstitucional. Como jurista, eu não teria dúvida em apontar que é inconstitucional.